Bem-vindos ao Canal Médico. E hoje vocês terão a oportunidade de ouvir o pronunciamento, a conferência, aula, seja o que quiserem dizer, sobre saúde digital a ser proferida pelo nosso colega, professor Eduardo Jorge Custódio da Silva, doutor em Ciências pela Fiocruz, professor adjunto do Departamento de Pediatria da UERJ, membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, coordenador do site essemundodigital.com.br, membro do Grupo de Trabalho em Mídias Digitais pela SBP, presidente do Grupo de Trabalho em Mídias Digitais pela SOPERJ. São muitos títulos que ele possui, isso denota, digamos, a abrangência que ele tem no aspecto científico e cultural, e uma vasta contribuição à medicina brasileira. O professor Eduardo Jorge vai nos falar então sobre esse tema, um tema que nós temos hoje, vivenciamos claramente já há quantas décadas, professor, que nós vemos falando sobre isso? A internet veio desde a década de 60. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês do Canal Médico, com o professor Elderson, amigo, colega da academia. Ótimo estar com vocês e é muito bom discutir esse tema. A gente vai falar sobre saúde digital. Saúde digital não tem jeito, entrou nos nossos dias, no nosso dia a dia, e a gente não tem mais como escapar. Se a gente quiser pagar o imposto de renda, a gente usa a internet. Se a gente quiser se atualizar, a gente usa a internet. A gente usa a internet para tudo. Então, a gente também tem uma série de benesses disso, não só da internet, como do meio digital. No entanto, a gente também tem algumas dificuldades relacionadas a isso. Então, uma coisa que é tão importante que entrou na nossa vida, também entrou na nossa saúde e, infelizmente, também pode trazer novas patologias. A gente já não estava satisfeito com os que a gente tinha, a gente ainda arrumou coisas novas. Sob esse ponto de vista que fui tocado agora, eu tenho apreciado algumas situações que eu acho muito interessantes e que certamente vai ser, em algum momento, vai ser abordado aqui. Entrei no outro dia no metrô. Ao entrar no metrô, percebo que uma fila de mais ou menos 8 cadeiras, duplas, 2 lugares cada cadeira, eu percebi que tinha todas preenchidas, tinha uma senhora dormindo encostada na parede do carro do metrô. Uma outra mais na frente com uma máscara, provavelmente devia estar com algum problema. E o resto tudo com celular, olhando para o celular, fazia algum ruído aqui, ele nem percebia, concentrado no celular. Isso se aplica a outras situações, mas é uma percepção interessante ver que um simples aparelho que ajuda tanto a vida da gente pode também contribuir para o isolamento, etc. Sim, com certeza. Nas novas patologias que a gente chama do meio digital, você consegue passar uns slides depois para a gente, menino? Assim, mas vamos só conversar algumas coisas aqui. Isso que o senhor falou é ótimo. A rede, a internet, o telefone, mesmo a televisão, o notebook, a frase é meio piegas, mas é real. Essas mídias, essa tecnologia da informação, ela aproxima os distantes, no entanto, ela distancia os próximos. Uma das coisas mais tristes que a gente tem é quando você vai num restaurante, pode ver no metrô, tá todo mundo ali parado, mas você vai num restaurante, você vê uma família, pai, mãe, os dois no celular, o filho mais velho também, e a criança vendo Galinha Pintadinha, Patrulha Canina num tablet. As pessoas não interagem mais. Isso é um pouco assustador. Eu já cheguei no consultório e falei assim, aí, vamos ali, sobe ali na maca, criança de 7 anos, amanhã vai ajudar? Não, senhor, não ajuda, ele não sobe numa árvore? Não, doutor, ele nunca subiu numa árvore, uma criança de 7 anos. Então, o problema está nessa criança nunca ter subido numa árvore, não conhecer as coisas. A gente precisa vivenciar a vida real. Então, a gente tem os problemas da vida real e a vida real é fundamental. Em crianças, a gente precisa muito, a gente fala muito em tecnologia digital e novas patologias, mas em criança a gente precisa de algumas coisas. Você tem que dar uma trava, eventualmente, no uso excessivo de telas. Então, há um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu até tive a oportunidade de participar, algumas outras pessoas da academia também participaram, chamado Menos Telas e Mais Saúde. Veja bem, até 2 anos de idade, vejam bem, 2 anos de idade, a gente sugere que as crianças não tenham acesso a nenhuma tela. Esse documento foi escrito em 2019, no final de 2019.
problema sério foi um pouco cruel, porque em 2020 veio a pandemia e até para ver a sua avó você precisava da tela, mas ok. Agora ele foi reescrito, foi repaginado agora para 2024, então a gente tem o mesmo documento, menos telas e mais saúde, com algumas coisas novas. Até 2 anos, por exemplo, a criança precisa botar a mão no chão, precisa olhar as coisas, ela precisa integrar visão, audição, paladar, tato. Algumas respostas primitivas servem para isso. E quando a sua vida é só 2D, isso é um problemão. A gente precisa dessa interação. A criança está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela não vai escapar das telas, ela não vai escapar das mídias, mas ela precisa ser submetida a outro tipo de estímulo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Vamos guardar isso lá no nosso cérebro, em algum recôndito disso. Falemos agora também um pouquinho só de novas patologias, novos problemas de saúde física e mental. Trouxe até alguns slides só aqui para a gente conversar, mas é só para dar um norte para a gente. Olha quanta coisa, todos nós passamos por isso. Vê o próximo, meu filho, por favor. Um dos principais problemas que a gente tem chama-se nomofobia. Quase todo mundo que está em casa, seja da área médica, seja de qualquer área, advogado, engenheiro, que vai lembrar disso. Hoje a gente sai de casa nu, pelado, mas não sai sem o celular. Isso vem do grego, nomobilephobia, é uma mistura do grego com o inglês, né? Quer dizer, o medo de sair sem o seu celular. A imagem é muito engraçada, mas é um cara preso com cadeado nisso. A pessoa não consegue viver mais sem o celular. E a gente, quando fala em menos telas e mais saúde, a gente sugere, por exemplo, que a criança, a família, jante junto, almoce junto, fique ali e durante 1 hora faça um movimento de detox, fique sem o celular. Isso é uma loucura hoje em dia, que a pessoa já vai com o celular para comer. Interessante, né? Atrapalha. Que nós estamos dependentes. Isso aí eu interpreto como sendo um tóxico. Você fica dependendo disso. Imagina, uma vez eu perdi meu celular. Perdi não, tiraram meu celular da minha mochila. Olha o desespero. As contas bancárias estavam lá, os contatos todos estavam lá. Eu já não me preocupava mais em fixar telefones, quando anteriormente tinha todos os telefones na cabeça. Hoje eu preciso disso, mais desse exercício. Eu acho até que preciso sim, mas está disponível, eu vou pelo mais fácil. Você sempre vai pelo que é mais tranquilo. Mas a nomofobia tem um pouco de uma coisa real, que é isso, a nossa dependência da tecnologia, mas também uma questão de uma dependência psicológica disso. Isso é um vício. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Passa mais um, meu filho, por favor. Você vai ver. Então, nomobile. Isso aqui é o texting. O senhor acabou de falar disso ali. Quando está no metrô, a pessoa está lá. Ela está olhando para baixo, assim. Se você olhar aquela figura, a forma correta de usar o celular é na frente do seu olho. Do mesmo jeito de um monitor, de computador, de qualquer coisa. Veja bem, a gente não olha assim. Aliás, se a gente andar na rua assim, vão levar o seu celular. Não vão nem tirar da sua mochila. Eles vão roubar, sair correndo. Em qualquer cidade grande, Rio, São Paulo, qualquer uma. À medida que você se abaixa, veja bem, aquela última figura que é como a gente utiliza o celular encostado no peito ali para baixo, 27 quilos. A gente andando assim na rua, o pescoço ele é submetido a uma pressão como se a gente estivesse carregando um saco de cimento. Não é um exercício adequado, tá? O pessoal aqui é radiologista, ele vai fazer um monte de raio-x, de bico de papagaio, ressonância, é melhor não. É verdade, É melhor não, é melhor utilizar isso de outra forma, mas é assim que funciona. Isso, texting é isso, né? Quer dizer, text snack, problemas do texto. O ideal. E quando você está em casa, também você vê o teu filho, o teu neto, seu sobrinho, usando assim, né? Deitado na cama, todo apertado de um jeito. Essa angulação é nociva. É muito nociva. Conversa com qualquer ortopedista, cirurgião de coluna, neurocirurgião. Isso é péssimo. Em pé, tem essa produção. Acredita-se, isso alguns ambulatórios de doença de coluna, que a doença da coluna cervical já está empatada como principal causa de procura junto com a doença da coluna lombar. Então, a má postura sempre foi má postura. Agora a gente tem um motivo que a gente carrega no bolso e a gente usa o dia inteiro para má postura. Só deu o exemplo no metrô. Estava todo mundo assim. Esse é um problema físico e mental. O mundo está acontecendo, se tiver uma explosão, a pessoa não vai nem perceber e, ao mesmo tempo, uma postura inadequada que vai levar a consequências físicas, a um estresse físico, a uma possibilidade de uma hérnia cervical e outras coisas. Imagina a gente andando assim. Semana passada eu chamei a atenção de uma moça que estava atravessando a rua, não olhou para um lado, não olhou para o outro e com o celular na mão e viu um carro em alta velocidade. Tive que segurá-la, senão ia ser mais um acidente grave que ia acontecer, né? E já vimos várias
postagens de acidentes com morte. Acho que foi na Ásia. Não sei exatamente se na China ou um país asiático. E atravessando a rua e viu um carro atropelando. Vários casos foram coletados e projetados nesse canal. A gente vai falar um pouquinho ali na frente de uma coisa parecida, que é desafio perigoso. Mas isso o senhor falou isso, a questão do isolamento. A pessoa se isola do mundo exterior, se ela estiver fazendo uma tarefa, ela segue. Se ela estiver andando, ela passa a rua e tudo. Isso sem contar as pessoas, estou vindo para cá, o cara está andando de moto, e está do texto. Eu também testemunhei. O carro também, não, é assustador. Tudo bem que eles são ótimos. Eu teria batido no primeiro local, eu acho que eu não teria nem problema, porque com 20 por hora eu já tinha batido, mas esses caras andam a 60, 80 e estão ali com um problema grande. Agora, se ele morrer, já é um problemão. Ele ainda pode matar alguém, matar uma grávida, acerta um carro, faz um ônibus virar. Então, assim, é importante. E isso é pena gravíssima no Código do Detran. Então, temos que tomar cuidado com isso. Vê mais um aí, filhão. Isso aqui, eu sou do departamento de pediatria da UERJ, eu coordeno medicina de adolescentes e eu lido muito com adolescentes. Isso é um assustador, chama-se FOMO, Fear of Missing Out. O nome em português é meio complicado, é sensação de não pertencimento. Mas o adolescente, ele precisa muito do grupo. Quando a gente era mais novo, não tinha tecnologia, mas sempre andava no grupo. O pai não entende nada, o profissional não entende nada, quem sabe é o teu amigo de colégio e tudo. Esse que é o fera, que é o esperto, é ali que você aprende. Do mesmo jeito que a gente tem cancelamento na escola, tem até hoje, né? A questão do bullying que a gente fala ali na frente, tudo, a gente também tem isso, é o cancelamento na mídia digital. Isso pode levar até a suicídio. Pessoas são canceladas, são excluídas. Eu fiz um grupo e não coloquei você no grupo. A pessoa sofre com isso, tem um sofrimento mental associado a isso. Então, isso em português isso em inglês é o FOMO, já é uma patologia que se divulga, ainda não tem CID, não está no DSM-5 por uma questão ainda relacionado ao poderio das Big Techs, mas vai ter. E em português chama-se não pertencimento. Todo mundo lembra, meu amigo de escola, tal. Tinha sempre alguém que sofria, que era excluído, essa pessoa sofria. Hoje ela sofre ao vivo e sofre na rede. E às vezes não adianta, a gente vai falar isso no bullying. Se você tira da escola, só tem que o sofrimento continua seguindo junto, porque a rede vai. Você trocou de colégio, mas a rede social, se o cara souber, já passa a ter um problema. É a sensação da rejeição, né? A rejeição. É isso mesmo, é o próprio. Exatamente. Né? Isso no adolescente é assustador. Aquele pinguinzinho ali, ele se mata eventualmente. Porque ele não consegue ser inserido no grupo. Se já é difícil para um adulto, para um adolescente que vive do bando, do grupo, isso é assustador. Vê mais um aí. Vamos lá, vamos conversando aí. A síndrome do toque fantasma. Eu estava chegando aqui no estúdio, estava conversando, um dos meninos, e eu tenho isso também. Às vezes você está com o teu celular e você sente toca o celular do coleguinha, do amigo, e você acha que é contigo. Meu Deus, tocou e tudo. É o toque fantasma. O nosso cérebro tem uma percepção anormal de que está acontecendo o toque e você acha que é contigo. Pode ser no outro celular e às vezes não está tocando em lugar nenhum. Você acha que tocou, você sentiu vibrar, você fica não só dependente, como você fica necessitando, você fica voraz, precisando daquele input o tempo todo. Então, quando não fica os 2 tracinhos azuis do WhatsApp, você não sente o toque, você se sente mal. Síndrome do toque fantasma, isso é muito interessante. O nosso cérebro nos engana o tempo todo. Vê mais um então, só para a gente dar uma conversada depois. Cibercondria, isso pra gente que é médico é uma doideira. Porque antigamente a gente tinha hipocondria, tá? Você tinha eu tenho tal coisa, eu tenho depressão, eu sou bipolar, eu tenho TDA. Hoje está infernal pra gente. Por exemplo, eu chego no consultório, já chegou o garoto assim, adolescente com os internet, eu tenho transtorno déficit da atenção. Que bom. Vim aqui para você me dar Ritalina. Eu falei, você já deu o diagnóstico? Já dei diagnóstico. Então você se medica. Mas eu não sou médico, eu não tenho CRM. Então vamos dar um passo atrás, filho? Deixa eu dar um diagnóstico para você, que o cara vai na internet e tudo. Também estava comentando aqui. Hoje está um problema, porque se eu tiver dinheiro, eu dou um diagnóstico, eu encontro a doença, eu me encaixo numa doença e eu ainda me trato, porque pela rede você consegue de tudo. Você consegue fazer uma bomba atômica, tentar um golpe de Estado, tomar um remédio. Você faz o diabo. Tem coisa que eu não vou nem falar aqui que é possível fazer na Deep Web, que não vamos tentar saber. Você faz tudo. Então, o cara dá o próprio diagnóstico
E ele ainda arruma o tratamento, por isso que eu botei ali. Há casos de autodiagnóstico e automedicação, que com dinheiro você consegue. Você faz, pô, consigo, tem o mercado negro, do mesmo jeito tem fake news, tem deep web, você compra coisas, você... A internet é uma coisa maravilhosa, só para dar um parênteses, eu consigo ver, num dia eu já vi o teto da Capela Sistina, que coisa linda, já estive lá, eu vou rever, e ao lado pode ter um site pornográfico, alguém fazendo pedofilia, fazendo bullying, caluniando alguém, no mesmo coisa. Então o que a gente tem que aprender é como utilizar de forma ética, segura, saudável e educativa. Isso é o fundamental. A gente não vai mais escapar da rede, mas a gente precisa aprender a utilizar a rede. Eu vejo também com preocupação que hoje está tudo muito fácil, né? Olha, dá os sintomas para um sistema dessa natureza, ele te dá o diagnóstico. Eu lembro que idos de... Eu era residente ainda. E houve um... Recente, pessoal. Residente não tem nem 10 anos, mas vamos lá. Era residente e fui convidado para participar. Como eu já estava estudando a parte de ultrassonografia, eu fui convidado para dar uma conferência inicial em Alagoas. Fomos visitar um colega. E esse colega disse: Euderson, estou preparando aqui uma sistematização para você fazer o autodiagnóstico. Estou falando em 1977, 78. Quer ver? Senta aí. Bota aí um paciente, determina a idade, diz onde é a lesão, diz as características mais ou menos da lesão, como se manifesta, e depois aperta o diagnóstico. Eu imaginei um osteosarcoma. Fiz todas as características lá e no final ele já deu osteosarcoma. Olha só, nessa época, um radiologista, que era muito caprichoso, já estava elaborando um sistema de diagnóstico através das informações. Hoje está muito mais apurado, né? Hoje ele consegue buscar diagnóstico assim, que é muito difícil até para um médico comum ou um médico de uma outra especialidade formulá-lo. Desse modo, nós temos que aprender mesmo, como você disse, aprender a tirar o proveito disso. Não que ele nos domine, né? Mas tirar o máximo que ele poderá contribuir para a sua ação. Falar isso um pouquinho mais à frente, mas então vamos falar agora. O senhor acabou de falar, em 1977, há uns 40 anos praticamente, alguém já inventou a inteligência artificial, que hoje em dia está aí para nos ajudar. Então, inteligência artificial é muito importante. Ajuda a gente. Eu dou aula, eu até aviso aos alunos, meninos, se vocês escreverem o texto na inteligência artificial, só me avisa que eu vou corrigir na inteligência artificial também, que eu não vou me dar o trabalho de me apurrear com vocês, que eles agora fazem isso. Mas inteligência artificial é muito interessante. A gente trabalha, por exemplo, com eletrocefalograma, tentando detectar sinais. A gente faz uma coisa chamada monitorização, por exemplo. Foge um pouco ao escopo da aula, mas vamos conversar. Então, assim, eu vejo um eletro rodando, eu consigo ver vários e eu tenho, dentro da inteligência artificial, determinados elementos que eu vou investigar e vou ver se aquilo é alguma coisa. Aquilo vai chamar a atenção do médico. Eu ainda não dá para dar o diagnóstico, confiar 100% nisso, mas já pode ser um sinal de sensibilidade. Isso que o senhor falou, inteligência artificial, isso há mais de 40 anos. Perfeito, a gente tem que aprender a utilizar, mas a gente não pode ficar dependente disso. E a inteligência artificial, eu te falo um pouquinho mais à frente também com pacientes com transtorno de espectro autista ou com pessoas com depressão, isso é extremamente problemático porque a inteligência artificial, por exemplo, numa mídia digital, ela te dá exatamente o que você quer. Para um paciente com autismo, não é o nosso leão aqui, mas a gente vai falar só rapidamente, aquilo se torna um círculo vicioso, ele entra numa armadilha e ele não sai mais. A gente mesmo já entrou, pegou alguma coisa, olhou, procurou no TikTok, no Facebook, não importa o que a gente fez, começou a olhar, estou vendo no Google, no YouTube, o que for, e aquilo começa a te dar exatamente o que você quer, e aí você não sai daquilo. Se você for, por exemplo, um paciente já com problemas, por exemplo, um autista, ele só te dá o que você quer, e aí você não sai daquilo ali. Então isso é um problema que a gente tem que, para sair daquilo, e você se torna um dependente daquilo ali. Quantas vezes a gente já não entrou no banheiro, foi rápido, olhou um pouquinho, quando você olhou, você está há 15 minutos ali. Caramba, você se atrasa e tudo. Então, a inteligência artificial que o senhor falou é fundamental, é uma ferramenta diagnóstica para a gente, fora os chatbots, uma série de coisas que a gente tem, mas a gente tem que saber usar com parcimônia. Tem que utilizar, sem isso a gente não vai andar mais, não tem mais como andar, vai ajudar a gente em diagnósticos radiológicos, faço neurofisiologia também, mas a gente não pode ficar dependente disso. Hoje em dia um hospital tem médico, enfermeiro, fonte, você vai a qualquer hospital grande, do Rio, São Paulo, pelo Brasil, ele já tem uma equipe de TI de plantão. É muito interessante, porque quando aquilo cai, ninguém mais sabe fazer nada.
A gente, quando ia levantar fazer uma pesquisa, a gente ia lá na biblioteca, pegava no Cardex, o cara olhava. Ah, mas não tenha dúvida. Não tinha, aí eu olhava. Curioso, né? Eu me formei no fundão, eu olhava assim, lá no 12º andar do Hospital Universitário, é tal lugar. Aí o artigo só tinha na Academia Nacional de Medicina, ou só lá na Fiocruz, eu tinha que tomar um ônibus, saltava, chegava lá, procurava, e o que era pior, quando a gente chegava, o bibliotecário falou, foi emprestado ontem. Essa frase matava a gente. Foi emprestado ontem, guardem isso, foi emprestado ontem. Mas enfim, vamos seguir, senão eu fico falando aqui, eu vou perturbar vocês. Bem, Dê mais um aí, meu. Tecnoestresse. Quantos de nós nunca falamos a seguinte frase: essa internet está muito lenta, isso está um inferno, esse programa está errado, não sei o quê. Isso leva a uma condição péssima para a gente. Quando chamar o pessoal do endócrino aqui, a gente fica irritado, a pressão sobe, o cortisol aumenta, e isso faz com que a gente se sinta mal. E o que é pior, quando a gente está estressado, se sente mal, a gente começa a funcionar pior. E aí a gente entra num círculo vicioso. Então a gente tem que parar, respirar, fecha o olho, respira fundo e melhora e sobrevive a isso. Como a gente é dependente, o senhor falou, todos nós, o senhor vai pagar uma conta, o senhor precisa do, como é que se diz, do teu celular, porque tá o internet banking está lá no teu celular. Com um susto danado, com medo, a senha, um ladrão vai pegar, não sei o que e tal. O senhor quer pagar um banco. A carteira, hoje eu não tenho mais carteira de motorista, está no celular. O senhor vai pegar um avião, o cartão de embarque está no celular. Então a gente fica desesperado. Por isso que tem a nomofobia, né? A gente fica desesperado por isso. Mas o tecnoestresse é isso. E leva as questões, o pessoal da psiquiatria vai falar mais. Ó. Descrença, ansiedade, fadiga e ineficácia. Uma sensação ruim. Você sabe que eu vivenciei, você citou o exemplo aí do pagamento de uma conta bancária. Vencia, por exemplo, hoje, dia 27. E eu esqueci, fui fazê-lo à noite. À noite eu não poderia fazer mais. Olha a sensação. Tive que pagar com multa depois. Isso é estressante mesmo, né? É estressante, perdeu. E fosse outra coisa, o senhor quer fazer, quer falar aqui, quer assistir alguma coisa, cartão, quero pagar. O senhor hoje compra as passagens aéreas também no celular. E aí, se a internet estiver ruim, se cair, outro dia caiu, eu estava, não me lembro aonde, em algum lugar, aí caiu uma torre, ficou sem internet. Você não consegue autorizar um exame para você estar fazendo, a tua secretária não consegue, você não consegue ligar, você não consegue confirmar uma agenda. Então, isso tudo para a gente que é médico é estressante, é para o engenheiro, é para o advogado. Os processos hoje estão na rede. Quer dizer, se você tiver sem internet, é ótimo, você consegue responder até no avião, se tiver um Wi-Fi. Mas, em compensação, se cair a rede, você não consegue mais nada. Processo eletrônico. Então, o tecnoestresse leva a isso. E quando não funciona direito, você fica com fadiga, sensação de ineficácia, mas, enfim, vamos tocar. A gente precisa, aí a gente também precisa da tecnologia da informação. Os engenheiros têm que nos ajudar. Quanto melhor a rede, o 5G, vai chegar uma coisa chamada 6G, tudo vai melhorar, mas vamos confiar. Vamos confiar. Vê mais um aí, filhão. Cyberbullying. Isso sempre existiu, gente. Uma coisa, existe o bullying, quer dizer, a criança, adolescente, mesmo adultos e tal, você sofre, brinca. Tinha até uns stickers aqui que eu achei melhor não botar, porque senão o pessoal vai dizer, pô, o Eduardo sempre está brincando. Mas o bullying. Bullying é um ato de violência física ou psicológica, perdão. Lembrando que a pessoa que sofre bullying, o cara que faz também tem doença. O que pratica o bullying também é uma pessoa que precisa de tratamento. Mas quando você tem isso por forma de tecnologias, você chama de cyberbullying. De novo, eu sempre boto o termo em português. Vitimização online. O termo é meio estranho e tal, a gente vai falar mais em cyberbullying, mas do mesmo jeito que tem aquele FOMO, que é o não pertencimento, é o bullying. Fulano é gordo, fulano é pisca-pisca, fulano é magrelo, fulano é... Aí você tem racismo, homofobia, você tem o diabo que você pode ter. E a internet, infelizmente, é um terreno grande. Do mesmo jeito que você tem adultos irresponsáveis, eles também fazem as crianças irresponsáveis. Então, assim, a gente tem que se preocupar com os sentimentos do outro. As pessoas têm que tentar se pensar em empatia, simpatia e empatia, e isso meio que está se perdendo. Quando você vive na tecnologia 2D, você não tem a relação. Crianças pequenas, uma parte dos atuais escolares sofreram muito, que numa época que eles tinham que estar juntos, a gente teve a pandemia. Muita criança ficou isolada, sem contato com outras crianças. Então, não aprendeu a lidar. Então, são crianças com baixo limiar de frustração e que são candidatos tanto a praticar o bullying quanto a sofrer o bullying. E fazem ao vivo, mas fazem muito pela rede. Então, o cyberbullying também é um problema. Hoje, nós temos até lei para isso. Tem uma lei do cyberbullying de 2015 que a gente tem. Mas vamos lá, vamos tocando aí.
A gente tem transtornos psiquiátricos tradicionais que estão sendo enveredados pela tecnologia. Então, por exemplo, depressão. Você entra na rede hoje, aí você vai ver todo mundo está no Instagram, está no Facebook, tudo é uma maravilha. Eu estou num carro, a pessoa precisa postar. Já não dá mais hoje para fazer atividade física. Eu pago a academia. Antigamente a gente achava que pagar a academia já emagrecia. Não, tem que pagar, mas tem que ir lá. Mas se não postar, não botar a foto, hoje está pago, é como se não fizesse. Se a pessoa já teve essa oportunidade, essa experiência, entra no restaurante, aquele prato ali, a pessoa vai no restaurante para fotografar a comida. Eu vou para comer, mas tem gente que, pô, se não fotografar, não está bonito, não comeu. Tem que mostrar onde está. E essa questão da ostentação, eu vou sempre puxar a brasa para minha sardinha criança e adolescente, mas principalmente em adolescente, no momento em que a personalidade está sendo formada, esse rapaz vai se sentir um deprimido. Só para dar um exemplo só, imagina só, eu sou um menino de 14 anos, gordinho, cheio de espinhas. Compensação, eu sou muito hábil no jogo, então eu tenho um avatar que é o Leonidas, um guerreiro espartano de 2,20 m que cavalga um alazão branco maravilhoso, tem uma espada desse tamanho, pega as mulheres que quiser, mata todo mundo. Eu vou viver como o Juquinha, que não entende nada, que é gordinho, que tem espinha, que não namora, ninguém não faz nada, ou eu vou ser o Leonidas? Eu vou abandonar cada vez mais o mundo real e vou me enfiar no mundo virtual, onde eu sou o fera. Então, assim, isso é um problema. E quando você não consegue ou retira isso, a pessoa está dependente, você pode ter problemas sérios de depressão. Transtornos bipolares também. Se você tiver uma propensão, a rede, principalmente as redes sociais, elas são gatilhos de doença psiquiátrica. Elas não vão criar doença psiquiátrica, isso também é uma lenda. Não vai criar um TDA, não vai criar um transtorno um psicótico maníaco depressivo, nada disso. Mas ela pode ser o gatilho. E se você, tudo na vida é ambiente e genética. Se eu tiver uma propensão, uma predisposição, mas eu não tiver o gatilho, eu posso não ter aquela doença. Quantas pessoas não fumam, então assim, não desenvolvem o câncer. Se o cara fumar, ele vai ter um câncer de pulmão, câncer de bexiga, uma série de coisas. Então, a rede pode ser o gatilho, um gatilho negativo. Transtorno da ansiedade, a gente falou de tecnoestresse, isso leva mesmo a pessoa, fica estressada, fica ansiosa. Déficit de atenção, a gente é bombardeado, professor, o tempo todo, e é uma geração, a geração mais nova é pior, é a geração que antes era Twitter, agora é X, agora vira Thread, não importa. Tudo é 140 caracteres, eles só sabem ler a manchete, não vão ler. Pela primeira vez você tem uma geração que está com menor capacidade perceptiva de entendimento, de leitura, porque ela lê pouco. Pouco, eu digo pouco, tem cada vez menos leitores de livros e lê-se menos. Tudo tem que ser muito rápido, a informação tem que ser rápida. A gente brinca a informação em 140 caracteres. Isso leva a um TDA. É uma coisa assustadora, eu já dei uma entrevista sobre isso. Eles conseguem ver no YouTube, o canal que a gente está utilizando, 2, 3 vídeos ao mesmo tempo com velocidade acelerada. E ainda consegue estar numa rede social e ainda ouvindo uma música. É um déficit de atenção grande. Cutting, lesões de automutilação e suicídio. Gente, isso no adolescente é bem complicado. É problemático e a gente já tem as redes dando uma controlada. Suicídio, anorexia, tudo isso aparece na rede. Você tem grupos que fazem isso, que tentam burlar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre conversar com nossos adolescentes. Eu só falou de pessoas que são atropeladas. Pior é isso, você tem acidentes com desafios perigosos. A gente já teve a baleia azul, alguma coisa que faz determinadas tarefas. Isso levou crianças e adolescentes a morrerem. E o selfie perigoso. A gente viu isso no grupo, a cada semana, agora já está a cada semana, a cada 15 dias, a cada semana morre alguém fazendo ou um desafio perigoso ou uma selfie perigosa. Aqui mesmo no Rio, embaixo da Pedra da Gávea, tem lá um local que já morreram 2 pessoas tirando selfie. Tem uma cena assustadora que a rede tirou rápido, o YouTube, mas o cara morreu ao vivo, decapitado por um trem, simplesmente porque ele estava fazendo a foto, demorou a tirar a cabeça. Aí o trem veio, vou demorar, e aconteceu isso. É sempre assustador. Então, é uma série de complicações que a gente tem. Então, são algumas coisas tradicionais, automutilação, que é o cutting, suicídio, depressão, tudo isso já existia. Só tem que isso agora ter uma roupagem nova, alguns gatilhos novos, e tudo isso leva a sérios problemas de saúde mental. Então, a gente já não tem os novos, e a gente ainda tem os velhos, pior os velhos, e ainda tem gatilhos para aumentar a incidência disso. Então, eu sei. Esses selfies em lugares perigosos, eles fazem e publicam. E publicam. Publicam, né? Ou seja, eu consegui fazer isso.
Ainda induz a pessoa a fazer também. Isso os que não induzem quando estão morrendo. Esse da decapitação foi na Alemanha, se não me engano, porque ainda ficou um tempo. E é impressionante que aquilo ficou um tempo e teve mais de não sei quantas visualizações. Até o YouTube conseguir cortar, porque você bota e até alguém cortar, porque não pode. Então os caras se suicidam, fazem o diabo e ensinam as coisas. Mas o postar que o senhor falou é fundamental. O cara, quando consegue e posta, ele induz outra pessoa. Vou tentar também, e vou fazer mais difícil. No Grand Canyon teve uma pessoa que morreu, já estão botando cercas para impedir as pessoas de chegar mais próximo. Chegar mais próximo. Quer dizer, isso vai interferir. Vou tentar mais próximo. Tem gente que morre tirando a foto. Dá um passinho para trás. De vez em quando a gente tem a vontade de chamar algumas pessoas para fazer, mas a gente não deve. Sei. Tem mais aqui? Vamos lá, que a gente vai conversar mais. Isso é um problema. Eu lido com crianças, chama-se gaming disorder. Isso já existe, isso já tem CID, gente. A gente teve na Coreia uma época no início do século, a gente falar isso é até estranho, né? Mas lá no 2000, caía a internet da Coreia do Sul num determinado horário porque teve adolescentes e adultos jovens que morreram. Eles usavam fraldas, só comiam ultraprocessados e ficavam em jogos online sem parar o tempo todo para, sei lá, para ganhar likes, para participar, algumas coisas, nem sempre por dinheiro, mas estavam ali sem parar. Então só comiam ultraprocessados, usavam fraldas, não sei se chegavam a usar sondas, ficavam ali. Engordaram, teve gente que morreu de obesidade e infarto, adultos jovens, muito mais cedo do que deveriam, então caiu a rede, aí eles começaram a utilizar, os próprios games online tiveram que dar uma controlada nisso. Toda essa questão, a necessidade de usar, aí vem tudo misturado, tecnoestresse, dependência, lembrando que todas as dependências têm a mesma gênese neurológica, então todos usam dopamina, lobo pré-frontal, sistema límbico, então dependência de sexo, de drogas, de álcool, aí a dependência de games ou de internet, todas seguem a mesma coisa, mecanismo de recompensa por dopamina. Então, se você vê, preocupação excessiva com a internet, a necessidade de ficar mais tempo online, todas essas coisas estão avaliadas. Então, a pessoa fica mais irritada, a labilidade emocional, todos esses problemas aconteciam. Já tem um CID, isso já se trata, já tem processos de psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental que lidam com isso. Então, é um problema sério. Numa fase em que a testosterona desses adolescentes está super alta, como é a sexualidade deles? É bem complicado. Eu lembro que eu falei ali há pouquinho ali atrás do Leonidas, né? Aquele menino que queria alguma coisa. Na rede virtual, ele pega quem ele quiser. Também é um problema. Também há uma dependência de internet, alguns canais pornográficos, Xvideo, que está ali. Você tem mais de 18 anos? Tem criança de 7 anos que vai marcar. Realmente, é um papel... Só imagina só, é um negocinho que ele vai marcar que vai impedir um rapaz de 14 anos de ver um Xvideo, de ver um site pornográfico. Ele vai olhar, puxa, eu não posso marcar aqui que eu tenho 14. É óbvio que ele vai dizer que tem 30 anos e vai entrar ali. Então eles começam aí, e isso dificulta a sexualidade deles, dele ter relacionamento, porque ele só se relaciona ali, só vê o site pornô, fica dependente daquilo ali. Também existe isso como complicação da dependência. Aí também tem o outro lado da moeda, a gente falou em não pertencimento. Então, se ele tomar, entre aspas, estou falando igual o garotão, se ele tomar um toco da menina, ele volta ali à frente. Mas se ele tomar na internet, ele pode ter uma crise depressiva, não funciona mais, não existe, ele se autocancela. Então, a sexualidade, num momento que é muito importante estar no grupo, ela fica prejudicada se você não estiver no grupo. Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. A questão da frustração, ela também é importante na nossa vida. O senhor nunca fez tudo que quis só. Eu também não. A gente sempre teve não, a gente sempre teve negativas, a gente sempre teve dificuldades. E a gente tenta passar isso para filhos, netos, sobrinhos, amigos. Enfim, é uma coisa bem complicada. E a questão da sexualidade é isso. Na formação da personalidade, a rede 2D, a mídia, ela pode ajudar, mas ela pode te atrapalhar muito também. Bom, e o resto ali é o clássico, né? Mentir a respeito de horas é igual o cara que bebe. Eu não estou bebendo tanto assim. Então, do mesmo jeito que você mente, quando você bebe, você mente o tempo de horas. As tuas relações pessoais, como o senhor colocou ali, como o senhor me perguntou, elas ficam em segundo plano. Eu preciso da rede, eu preciso daquilo ali para estar feliz. Todas essas complicações aí que a gente vê. Vê mais um aí, meu filho? E aí, como é que a gente faz com isso? Eu sempre gosto de trazer essa mensagem da sociedade. Então, a gente tem alguns fatores de risco para tudo na vida, gente.
falta de afeto, abandono, famílias que não conversam, tudo isso é extremamente problemático. Como que a gente resolve? Principalmente com conversa. Então, desde que a criança é nova, que a gente tem que lembrar o seguinte, criança pequena precisa da mediação parental. Os pais, os tutores, as pessoas que são responsáveis pela criança precisam estar com eles. Então, a nossa orientação sempre é, joga junto, é um jogo, vai lá e joga junto, entra na rede, mostra alguma coisa, quando é criança. Na fase de adolescente é importante algum grau de privacidade, mas se você já conversou antes, guardem isso, se você já conversou antes, você vai ter uma maior facilidade ali. E também não adianta só isso. Ah, não, mas não usa muito não. Aí você vai olhar, tá o pai ali enfiado na rede o tempo todo. Isso também é um problema. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Estou falando uma bobagem que eu estou falando com um radiologista, né? Uma imagem é fundamental. Então, é importante que a criança ou adolescente tenha um exemplo também. Então, de novo, vou voltar ao que eu falei lá atrás. Vamos jantar? Vamos almoçar? Vamos tentar. Bota uma caixinha, a gente chama isso momento detox. Deixa o telefone celular 15, 20, 30 minutos numa caixa e vamos tentar sobreviver sem ele. A gente vai detoxificando, vamos conversar. As pessoas não conversam mais, todo mundo pega uma bandeja, vai para frente do celular, vai para frente de uma televisão, vai para qualquer lugar. É importante que por algum período a pessoa esteja junto e que de vez em quando todo mundo use junto. Do mesmo jeito que a gente para em casa para ver um filme, você pode jogar um jogo, participar, fazer um jogo online, 4, 5 pessoas. Eu sou um entusiasta disso, é muito importante, mas sempre com mediação parental. E do mesmo jeito que você não deixa o teu filho na rua, na calçada, com 6, 7 anos ali fora, você deixa ele lá fora, o teu filho, neto, sobrinho? Não deixa. A gente está deixando dentro do quarto, a criança com 6, 7, 8 anos, ela e a rede. Na rede tem pedófilo, tem deep web, tem coisas assustadoras, tem pornografia, tem aquele predador sexual, tem sexting que chama, o cara que consegue, é o menininho de 14 anos. Não é o velho babão de 50 anos que está tentando induzir uma criança a te mandar um nudes, a fazer alguma coisa. Então, sempre cuidado. E cuidado com as crianças também, quando a gente está na rua, fica postando aonde está, isso facilita para sequestro, para roupa, uma série de coisas. Então, a gente tem que ter muita atenção. E hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente teve recentemente aqui no Rio de Janeiro, eu sei que o canal vai para todo o Brasil, mas algumas escolas importantes, isso teve em outras cidades grandes, pegavam o rostinho das meninas e botavam em mulheres nuas e tudo, quer dizer, inteligência artificial, criando como se aquilo fosse um nude que aquela criança ou adolescente colocou. Assustador, assustador. A propósito dessa questão, a escritora Tânia Zaguri, que você conhece, né? Ela fez uma análise desse assunto. Ela, como educadora e filósofa, escreveu em determinado livro, ela tem mais de 30 livros escritos, ela fez uma pequena consideração em relação ao adolescente que se tranca no quarto e a mãe ou o pai vai e bate e abre essa porta e ele, enfesado, abre, esse espaço é meu, não entre nele. Coisa desse tipo, né? Você deve ter vivenciado muito isso. E o que é que a escritora sugere? Você faz parte de uma sociedade onde você é minoritário, então mantenha essa porta aberta. Espero que ele tenha entendido. Eles entendem isso, né? Entendo. Quando você conversa desde cedo é mais fácil. Depois, e você também dá essa oportunidade. Se o pai também não se tranca e não tem o tempo com a criança ou /adolescente, também é problemático. Mas a Tânia é brilhante, tem um livro Limite Sem Trauma. As crianças e os adolescentes pedem o limite, mas elas sempre vão lutar para não tê-los ou para vencê-los. Mas é isso mesmo. Mas ela precisa do limite, enquanto ela estiver na nossa forma. E ela tem que se formar. O problema é que essa formação, essas inter-relações, elas estão cada vez mais complicadas. As pessoas trabalham mais, levam mais o trabalho para casa. A rede tem isso, só pode dar laudo em casa, eu também. A pessoa pode trabalhar, ver um processo se for um advogado, fazer uma coisa lá se for engenheiro, e a criança também mantém o tempo todo na rede. Então, a gente precisa dar o exemplo também disso. Agora eu sou o seu por meia hora. Vamos jantar aqui? Vamos ver uma televisão? Vamos ver um filme? Mesmo? Pode ser um filme, eu vou ver no YouTube, no Netflix, não importa. Vamos ver isso aqui? Isso é muito importante. O senhor falou, é ótimo. E a Tânia é um exemplo brilhante para isso. Então, só esse exemplo desse livro, gente. Limite Sem Trauma, um grande livro. Isso mesmo. Assim, só uma coisa, os fatores protetores são os outros. Diálogo, respeito, regras de convivência, um cuidado e a mediação. Sempre estar junto e sempre
aberto à conversa com a criança e principalmente o adolescente. A criança você tem que estar ao lado. O adolescente você tem que conversar, dar o limite. Você pode até fechar a sua porta aqui. Quer ficar 10, 15 minutos, mas me fala o que você está fazendo, com quem você está falando. É sempre muito complicado porque o adolescente sempre sabe tudo, é poderoso e nada vai acontecer com ele. E a gente aprende da pior forma possível, que a gente não é poderoso e tudo pode acontecer com a gente. Assustador, mas é real. Acho que chega mais aí. Tem mais alguma coisa aí? Tem, sim. Sim, são os critérios para proteção. Guardem isso fica aqui. De 0 a 2 anos, algumas sociedades, a sociedade australiana, tinha até um rapaz aqui da Austrália, sugere até 3 horas. E depois tem toda uma faixa. No máximo 1 hora, de 5 a 10, vamos vendo. Se vocês forem olhar, eu trabalho com residentes na UERJ, eu já perguntei isso, quantas horas eles ficam? Eles se divertem, eles estudam, eles veem as coisas por aí. Então eles ficam 6 a 8 horas. Se estiver no plantão, quando tem um tempo, ninguém conversa, eles ficam no celular. Eu tenho 2 meninos, já são adultos jovens, quando eram mais novos, assim, agora há alguns anos, eu falei, pode gritar um com o outro, grita aqui em casa que eu prefiro. Porque um no quarto, o outro no outro, eles se falando pelo Zap. Eu falei, dá um grito, pô. Eu grito, eu não vou chamar vocês pelo Zap, eles se falam pelo Zap. Isso. Dentro de casa, a menos de 2 metros um do outro. Tem só uma parede. Eu falei, levanta e vai lá, pô. Eu sou chato também, gente. Mas vamos lá. E sempre conscientização, tá? E uma coisa que está acontecendo agora chama-se alfabetização digital. Nós um pouco mais velhos, somos analfabetos digitais. Quantas vezes você já não utilizou? Do mesmo jeito que a gente falou que pela primeira vez uma geração está inferior à outra em percepção de leitura, em compensação, pela primeira vez, uma geração anterior sabe menos que a outra de determinada coisa. A gente é meio perdido. Quantas vezes você já não chamou um filho, um sobrinho, um parente para mexer em alguma coisa para te ajudar? Até porque eles não têm medo, tá? Quando a gente olha aqueles negócios, li e concordo. Eles vão clicando aquele li e concordo, dá uma nervoso, né? Leio e concordo com tudo. Você vai falando, no final dá a impressão que você concordou em dar todos os seus bens para alguma coisa. Mas, enfim, a gente vai levando assim. Acho que estamos no fim. Tem deixa me ver aqui uma questão. Assim, como é que eles chegaram... Teve estudo para dizer, olha, de 0 a 2... Sim. Teve? Como eu falei lá atrás, quando a gente tem até 2 anos, a gente tem um processo maravilhoso de sinaptogênese. A gente nasce com uma quantidade enorme de neurônios e eles vão se conectando. Neurônio não é igual a outras células que vai se criando. Então, essas interconexões são fundamentais. Então, até os 2 anos é muito importante conexões simples de movimentação motora, do aprender a falar, do botar a mão no chão, de ouvir um não. Algumas respostas, vou voltar atrás aqui, mais uma coisa para médico, mas enfim. Existe um reflexo chamado tônico cervical assimétrico, que a criança chama-se reflexo do espadachim. Ela estica um braço, olha nessa direção, o outro braço faz assim. Ela pega alguma coisa ou sente alguma coisa, é a propriocepção. Ela olha, então ela integra visão com tato. E, eventualmente, se for alguma coisa menor, pega e leva na boca. Então ela integra visão, tato, paladar. Eventualmente tem um barulho, então ela vai integrar visão, tato, paladar. Então essa integração é muito importante, essa coisa rudimentar. A criança tem que aprender a andar, subir uma escada. E pode aprender uma série de coisas, mas ela precisa também de subir num trepa-trepa, de descer num escorrega, de cair, de botar a mão na grama, eventualmente fazer uma bobagem. Então viu-se com os critérios do Piaget e tudo o quanto que precisa e como que a tela pode atrapalhar determinadas coisas. Então foi feito alguns trabalhos com isso. Mas veja bem, pessoal, eu sou radiologista. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso cérebro com isso. A internet é da década de 60, que os militares americanos usavam, 50 e 60. Agora, o grande boom é desse século, tem 20 anos. 20 anos ainda não modificou nada estruturalmente do nosso cérebro. Algumas coisas de percepção, de habilidade já mudaram, mas tamanho de lobo frontal, de alguma coisa, vai levar séculos para acontecer. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas socialmente, cognitivamente, em termos de capacidade, a gente já percebe alterações de gerações com menor quantidade, com menor resiliência, com menor capacidade de atenção. Isso a gente já sabe que essa geração tem menos que a anterior. É mais difícil ler um livro. Isso a gente já sabe. Quer dizer, observações super interessantes. Uma vez eu estava no Instituto de Ginecologia da UFRJ, conversando com um colega ginecologista, já aposentado, mas pelo seu espírito acadêmico, ele sempre ia lá para ajudar, colaborar, etc. Paulo Canella, foi seu professor. Foi. Né?
discutindo com Paulo Canella o comportamento do estudante naquele momento, naquela fase. Eu disse, não, Wilderson, o jovem de hoje não está... Vê se isso procede. O jovem de hoje, por ter muito às suas mãos, as informações estão ali às suas mãos, através de um telefone celular, eles não procuram, não se esforçam muito em fixar as informações, os dados, as datas, etc. Quer ver uma coisa? Se você chamar aquele jovem ali e perguntar, fulano, quem foi que descobriu o Brasil? Ele, com licença, ele vai puxar o telefone, Pedro Álvares Cabral, ele for saindo, você chama de novo, data, mês e ano, ele vai ter que acessar de novo. Isso aí tem fundamento? Tem, mas olha só, é só pegar o seu exemplo. O senhor falou agora que quando tiraram o seu celular, o senhor já não lembrava mais os telefones. O senhor mesmo deu o seu exemplo. Isso é assustador, não saber quem é o Saci Pererê. Hoje ninguém sabe. Até, isso é um outro problema que a gente tem, a questão da coisa de fora. Hoje todo mundo comemora o Halloween, que é uma coisa absolutamente importada, enfiado pela nossa goela dentro. E ninguém mais sabe que é o Saci Pererê, o Boitatá. Se você fizer uma grande campanha de... cultural, do que foi, talvez bote na internet, talvez as pessoas voltem achando até que o Saci Pererê é alguma coisa que seja importante, mas é aquilo que eu falei com o senhor. Hoje, a gente há 40 anos, para pegar uma informação, tinha que ir lá na biblioteca, baixar, ir não sei o que e tal. Isso, em termos de aprendizado, é muito bom, porque você vai fazendo, você vai vivenciando o processo. Hoje, para pegar um artigo, eu pego meu celular, digito o que eu quero e aparece ali na frente. Então ficou mais fácil. Por isso que as pessoas estão com uma dificuldade maior de memória, de entendimento das coisas e de capacidade de percepção de médio e longo prazo. A nossa resiliência está caindo. A gente brinca, nem temos que fazer juízo de valor. Uma geração é diferente da outra. Nem melhor, nem pior. Diferente. Igual o lema do Salgueiro, nem uma escola de samba. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. A mesma coisa essas gerações. Só que a gente tem que pegar o que eles têm de bom, melhorar isso, mas dar uma controlada no que eles têm de ruim também. E é uma geração com uma dificuldade, uma baixa tolerância à frustração, tudo tem que estar ali na mão em 15 segundos. Pô, fulano ainda não me respondeu. Porque eles têm a cultura do imediatismo. É muito difícil esperar. Tem os trabalhos clássicos, deixa um bombom aqui, deixa você não comer esse bombom, eu te dou outro. Ele vai lá e come. Alguma pessoa com mais inteligência emocional segura, volta em 10 minutos, o bombom está ali, ela ganha o segundo. Isso é um trabalho clássico de mais de 50 anos, de como esperar. Essa geração não espera, ela come o bombom. Antes de você falar, aliás, ela já pegou, já abriu, já comeu. Quando você fala, já comi. É meio assustador. Muito bem. Algo mais? Tem mais algum slide? Tem aqui esse de mediação parental. Sempre, o tempo todo eu vou falar isso para vocês. Os pais precisam estar juntos. E estar juntos é participar e a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor também. Então, por exemplo, a gente tem filtros parentais, a gente tem alguns aplicativos que controlam, a gente falou ali do site pornográfico e tudo, você pode instalar isso no celular. Hoje todo mundo se preocupa o quê? Com segurança. Então todo mundo instala aquele programa de localização. A família toda, todo mundo sabe onde está todo mundo. Isso, os adolescentes conseguem bloquear isso rapidamente, que eu falei. Mas enfim, esse programa todo mundo tem. As pessoas não botam programas de filtro que impedem acesso a determinados sites. Isso seria muito importante. Então, existem sites. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, existe uma série de programas, aplicativos e sites que têm conteúdos legais. Eu vou fazer minha propaganda. O professor falou bem aqui que eu sou coordenador do Esse Mundo Digital, essemundodigital.com.br. Ética, saúde, segurança e educação. Até uma outra acadêmica que é Evelyn, nós somos os organizadores e coordenadores disso. Sempre se consegue informações ali. Então, se você quiser alguma coisa, entre nesse site, consegue falar com a gente, ter locais de informação. Mas sites como a SaferNet, o De Me Cuida, vários sites no Brasil e fora, a gente até falou do Copa, vários outros, podem ajudar a gente no dia a dia a como entender isso. E isso é uma batalha e a gente é guerrilheiro, porque é muito difícil, pessoal, competir sem nada demais, assim, mas competir com a Anitta, com o Neymar, quer dizer, os caras têm 2, 3 milhões de seguidores e é uma coisa mais vazia. Trazer informação adequada, como é que o canal médico e tudo tenta trazer, é uma coisa bem complicada. A gente vai devagarinho, mas a nossa obrigação é disponibilizar conteúdo bom, conteúdo real e conteúdo com fundamento científico para ajudar. O canal está aqui, aliás, vocês estão de parabéns. O canal médico serve também para isso. Estamos aqui na reta final até para falar isso. Então, assistam,
participem. E essa questão da saúde digital, a gente pode vir, pode falar mais gente, trazer, fazer debates, que eu acho que isso é importante, não só no meio médico, como no meio pedagógico, professores, a gente pode fazer uma roda de debates, eu acho que tudo isso seria muito interessante para trazer. Trazer até um adolescente aqui também. Bem que ele ia humilhar a gente aqui nos jogos. A gente botava um jogo aqui, a gente ia acabar apanhando. De fato, eles são muito hábeis nisso, né? Exatamente. Eu vou repetir. O professor Eduardo Jorge é coordenador do site essemundodigital, tudojunto.com.br. Né? Então, se vocês acessarem, vão ter as respostas lá. E a Evelyn, a Evelyn, a nossa faz parte também. Faz parte, e temos uma rede com mais de 50 especialistas, advogados, tem a Alessandra Borelli, que ajudou a escrever a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Tânia Zaguri faz parte, Maria Tereza Maldonado, o pessoal do De Me Cuida, um grande grupo de pessoas que está envolvido com isso. Muito bem. Último slide, então. E sim, perdão. Colocar alternativas saudáveis. Veja bem, sempre dialogar esses sites que a gente colocou, o manual de orientação. A gente brinca muito, prescrição médica, gente, mais vitamina N de natureza. A gente brincava antigamente vitamina S de sujeira. A criança tem que botar a mão no chão para pegar imunidade. A criança tem que botar a mão no chão. Esses documentos todos, Rede Alana e tudo. E sempre intervenção precoce. Você sentiu que o seu filho, seu sobrinho, seu primo, qualquer coisa está demais, converse e ofereça coisa. Vamos sair? Vá ao cinema, vá ao museu, não precisa ter dinheiro para isso. A população fica assim, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tem museu de graça, vai para um parque, vai para a praia, vai correr. Isso é fundamental, dar opções, não ficar só focado. Se a gente só foca, o lazer também é só o celular, isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto e até da gente com mais idade. Em qualquer lugar você vai ter chances e campo para fazer essa prática, né? Então isso aí não seria, digamos, nenhuma desculpa especial. Não. Rio de Janeiro, então, a gente está no lugar mais lindo do mundo. É verdade. Temos alguns problemas, mas não são da natureza, é de quem está aqui com a gente. Mas, enfim, melhor não falar sobre isso. Perfeito. E qual a participação das instituições públicas que fazem que poderiam elaborar esses programas? A gente tem, de 2 anos para cá, pelo menos, tem uma pessoa, chama-se até Ana Estela Haddad. Eu estou falando isso que ela é amiga da gente, ela é uma dentista, até esposa do ministro da Economia, ela cuida de saúde digital. Então, há uma política de saúde digital de atendimento. A gente até faz parte disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu faço parte, o nosso site participa, a gente já teve algum congresso até internacional que eles falaram com a gente, o governo deu uma ajuda, mas é uma coisa ainda muito incipiente, é muito difícil. E vamos combinar, é muito difícil competir com as Big Techs, é enorme, é difícil competir com Facebook, Google, YouTube, o que for, e competir com blogueiros, assim, os caras têm 2, 3 milhões e falam as maiores barbaridades. Aliás, pessoal, a gente agora na parte médica, as pessoas soltam as coisas mais bizarras possíveis e a gente está aqui para, entre aspas, combater. Quando a gente combater, não é brigar com eles, não, só oferecer um outro tipo de conteúdo. É verdade. Nós, na parte dermatológica tem muita coisa, né? Tem visto, tudo relacionado à beleza. É fácil de você convencer, fazer um botox, fazer isso, fazer aquilo outro. E, na verdade, tem procedimentos das chamadas harmonizações faciais. Você vê quanta coisa tem dado na polícia. Tem conduzido. Isso fica gravado aqui, mas assim, hoje é dia 27 de novembro, ontem morreu uma moça fazendo um negócio que eu nunca nem conhecia, era lipo, hidrolipo, sei lá, uma coisa assim, num preço, né, num lugar inadequado. Então, e a propaganda tinha sido por rede. Bota na rede, eu fiz, deu certo e tudo, é um outro problema. A mídia vem dessa forma e algumas pessoas olham, um preço é bacana, eu vou fazer, e ninguém fica feio, professor. Todo mundo bota ali o filtro. Quando dá errado, ninguém mostra. Então, sempre é tudo uma maravilha, deu certo e tudo. Quando dá problema, é na mídia real, né, da imprensa e tudo que aparece. Olha, tá aqui, o cara tá preso, fazia em qualquer lugar, e as pessoas fazem as maiores barbaridades. Mas não é só nisso não, pessoal, em tudo. Não. No Instituto de Ginecologia eu tenho vários casos de mamografias com injeção, ou procedimentos feitos com injeção de substâncias industriais, né, para aumentar o seio. Aquilo deve ser uma tortura e difícil. E se tiver um câncer desenvolvendo lá, você tem uma grande dificuldade
de detectar, porque é tudo muito denso. Né? Enfim, loucura. É verdade. Muito bem. Meu caro professor Eduardo Jorge, imagina a alegria de tê-lo aqui e saber que nós vamos... Voltarei mais vezes. É só me chamar que eu venho, eu sou perigoso. Vamos avançar, né, nessa... vida digital, nessa lida. Nessa lida digital e outros temas que você conhece tão bem. Né? Essa forma rápida de pensar, de falar, certamente vai dar uma grande contribuição para todos aqueles que assistem ao Canal Médico. Né? O Canal Médico, ele está preparado para fazer a difusão da cultura médica e outras também que vão ingressar aqui. Né? Já esteve aqui um escritor que tem, acho que a escola mais antiga do Rio de Janeiro, Escola de Literatura, tem uns 50 anos, professor Proença. O professor Proença, ele foi da universidade, foi nossa universidade, e hoje tem uma grande escola que ensina coisas ligadas à literatura. Esteve aqui fazendo uma conferência sobre a composição, como surgiu a literatura médica. Né? Já tivemos o Eli da nossa academia, falando sobre a vida, cinema e... foi sobre Machado de Assis. Né? Então, penso que nós estamos abrindo, dando uma nova abertura, uma nova roupagem e não ficar naquela fase estrita do tema clássico em médico. Então, por isso, nosso agradecimento pela sua participação. E os senhores que estão assistindo, que acabam de assistir esse programa, não fiquem, como eu digo, não fiquem consigo. Mande para seus médicos, seus colegas, seus amigos. Curta, comente e compartilhe.